E aí, voltamos com mais uma questão aqui, questão 143 da prova azul de 2015. Vamos lá. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Isso aqui não serve para nada. Ele só quer saber isso aqui, ó. A mediana dos tempos apresentados no quadro é. Só isso que ele quer saber, a mediana. Essa é uma questão simples de mediana. Só que você primeiro tem que saber o que é mediana, né? A mediana é diferente da média. Se você tivesse que fazer a média aqui, você somaria todos os valores e dividiria por 8, que é o número de tempos registrados, ok? Mas não é isso que ele quer a mediana. A mediana ela tem mais a ver com a posição. Por exemplo, se a gente tem 8 tempos registrados, a gente vai ter que fazer a média dos dois tempos medianos aqui, ó. O quarto e o quinto. Porque tem 8. Mas eu vou te explicar agorinha. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a ordenação desses tempos. Porque aqui não está em ordem, né? Então esquece isso aqui que eu anotei aqui e vamos fazer a questão passo a passo. Primeira coisa então é ordenar os números. Uma dica que eu já te dou aqui, você já ordena direto aqui na questão. Eu vou fazer aqui só para você te deixar bem claro, ok? Então, o primeiro número mais rápido foi esse aqui, 20 e 50. 20, opa, 50. O segundo número, 20,60. Terceiro, 20,60. Aqui, como ele não deu nenhum critério de desempate, eles são iguais, né? Terceiro, o quarto número, aliás, 20,80. O quinto, 20,90. O sexto, 20,90. O sétimo, 20,90. Opa. E o último, 20,96. Já adiantei ali, né? Tá. Aqui, como eu te mostrei, o quarto e o quinto vão ser usados para a gente calcular a mediana. Por quê? Como a gente tem um número par de elementos, 8 elementos, então não vai ter um único elemento mediano. Vai ter sempre dois, se for um número par, ok? Então a gente vai ver aqui que sobrou 3 para esse lado e 3 para esse lado. Então esses dois aqui são os elementos medianos. Só que se tiver muitos elementos, você vai ter que fazer pela formulinha, que vão ser os elementos números n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então aqui, por exemplo, seria o 4 e aqui o 4 mais 1, 5, certo? Vou colocar de outra cor aqui. Os elementos número 4 e número 5. Tudo isso aqui. Certo? Daí o que a gente vai fazer com esses elementos? Simples. Fazer a média simples dele. Média simples você já sabe como é. Então vai ser 20,80 mais 20,90. Tudo isso dividido por 2. Porque são dois elementos nesse caso específico. Ok? Então somando os dois aqui, vai dar 40 mais 1,70. 41,70. Dividido por 2. Se você tem dificuldade de fazer a conta de cabeça assim, pode fazer do ladinho ali, tranquilo, né? Então, mas só te deixando claro aqui como é que eu fiz. Eu somei 20 com 20, 40. Daí eu somei 0,80 com 0,90. 8 mais 9, 17. Só que passou de 1, né? Já tinha 0,90, ficou 1,70, então 41,70. E agora a gente divide isso aqui, 41,70 dividido por 2, certo? Vou fazer aqui mesmo, 41,7, que é a mesma coisa que 41,70, dividido por 2. A gente vai ter que andar uma casa aqui e colocar um zero aqui,
que é a mesma coisa de andar uma casa também, né? Então, a gente já pode fazer a conta aqui. 4 dividido por 2, 2. Sobra 0. Baixo 1, não deu, né? Então, a gente vai baixar... Aliás, desculpa, 40 dividido por 20 dá 2, né? 40. Sobrou 1. Baixo 7. Então aqui vai dar por... Caramba, me perdi aqui, desculpa. Ah, tá. 17 ainda não dá pra dividir por 20. A gente vai ter que botar um 0 aqui e um 0 aqui, né? Agora sim. Vai dar por 8. 8 vai dar 160, sobra 10. E agora dá por 5. Coloco mais um 0, dá por 5, certo? Me confundi aqui, mas é isso aí, 20,85, certo? Então, beleza. Essa aqui já é a resposta. Letra D. Ó, 20,85. Recapitulando rapidinho aqui para você. A gente pegou os dois elementos centrais, depois de ordenar os dois elementos centrais, e fez a média simples dele. Certo? Agora eu tenho só algumas dicas para você. Vou colocar de outra cor aqui, como a gente tem feito. A primeira dica que eu tenho é a seguinte. Se por acaso fosse um número ímpar, ia ser mais fácil. Por exemplo, se fosse 7 o número de tempos, né? 7. Então a gente iria ter que pegar n mais 1 sobre 2. Nesse caso aqui, 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Então, o quarto elemento seria a mediana e acabou. Não precisaria fazer mais nenhuma conta. Por exemplo, se não tivesse esse oitavo aqui, só os 7, então o quarto seria, a gente iria primeiro ordenar normal e seria 20,80. Acabou a questão. Aqui a diferença aqui é que é n mais 1 sobre 2, né? Não n sobre 2 mais 1, ok? Sempre é o elemento mediano. E se for par, não vai ter um único elemento mediano, a gente vai ter que fazer a média dos dois elementos medianos, ok? E a outra dica que eu tenho para te dar aqui, que pode agilizar bastante o pensamento de questões de média, é nessa questão aqui, ó. Por exemplo, como é que eu vou fazer a média entre 20,80 e 20,90? Eu faço essa média aqui em 1 segundo, para não exagerar, né? Sem querer parecer prepotente, mas eu faço aqui, ó. 20,80 mais 20,90 dividido por 2. Eu não faço essa conta aqui. Eu penso assim, ó. Vou doar um valor aqui do maior para o menor para que os dois fiquem iguais. Esses dois números fiquem iguais. Como é que eu faço isso? Nesse caso aqui, eu vou ver que o número que eu tenho que doar é 0,05. De onde que eu tirei isso? Ó, a diferença entre eles é 0,10, né? Então, se eu doar metade dessa diferença, vai ficar 20,85 aqui e 20,85 aqui. Certo? Se você estiver achando muito complexo isso aí, vai pelo método tradicional aqui e acabou, ok? Mas se você quiser ganhar bastante tempo em questões como essa aqui, e até diminuir o erro também, de fazer conta, como eu me embananei aqui um pouco, você pode fazer por esse método aqui, ó. Então, só explicitando um pouquinho mais isso aqui, mas a gente pode escrever assim, 2 vezes 20,85 dividido por 2. Se eu simplificar isso aqui, a média vai dar 20,85. Entendeu? Então, só de olhar esses números aqui, eu consigo saber qual é a média deles. Tem casos que pode ser um pouco mais complexo, que vale a pena fazer a conta,
mas tem casos que você pode resolver dessa forma. É sempre bom ter várias ferramentas à sua mão para você utilizar qual você achar melhor em cada caso, entendeu? Então, nós chegamos no mesmo resultado. Só recapitulando aqui, se for número par de elementos, você vai ter que fazer a média dos dois elementos medianos. Como aqui tinha só 8 elementos, você pode colocar aqui e ver quais são os elementos medianos, que no caso aqui é o quarto e o quinto, porque vai ficar 3 de um lado, 3 do outro. Mas se o cara falar que são 1.500 elementos, parará, parará, você vai ter que fazer por essas fórmulas aqui. Vai ser o elemento metade do número total e metade mais 1, simples. Se for número ímpar de elementos, é essa outra fórmula aqui. Por exemplo, se for 7, vai ser 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, esse já é o elemento mediano, ok? Não tem muito a ver com média, não tem nada a ver com média, na verdade. Você tem que saber essa diferença entre média e mediana. E no caso de elemento par, você vai ter que usar uma média simples só entre os dois do meio. Os outros elementos aqui, ó, para mediana, não importam, ok? Podia ser 1 milhão aqui, 10 milhões, 0, negativo, tal. Só esses dois elementos aqui que a gente vai fazer a média simples, ok? Espero que você tenha entendido, não tenha se confundido. Pode assistir várias vezes essa aula, normalmente, né? E qualquer dúvida, manda aí nos comentários, ok? Então, até as próximas questões. Falou!